Existe um padrão escondido nos momentos decisivos da sua vida. E Napoleon Hill passou 20 anos decodificando esse padrão, entrevistando 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época. O que ele descobriu pode explicar por que você sente essa inquietação agora. Vou mostrar 3 sinais e a decisão única que muda tudo. Porque existe um tipo de janela que se abre na mente de cada pessoa, uma janela psicológica, um ponto de ruptura. E quando essa janela se abre, tudo o que você decidir nos próximos dias pode alterar completamente a trajetória dos próximos meses, talvez anos. Hill chamava isso de momento de decisão definitiva, e ele observou que todos que transformaram suas vidas reconheceram esse momento quando ele chegou. Os que não reconheceram continuaram exatamente onde estavam. A janela está aberta. A questão é, você está prestando atenção ou vai deixar ela fechar como das outras vezes? Deixa eu te mostrar como isso funciona. Hill descobriu que a mente humana opera como um rádio. Você sintoniza frequências diferentes e recebe resultados diferentes. A maioria das pessoas fica presa na mesma frequência a vida inteira. Mesmos pensamentos, mesmos padrões, mesma frustração. Mas existe uma frequência específica que Hill chamava de frequência da fé. Quando você acessa ela, algo muda. Oportunidades aparecem, pessoas certas surgem, ideias impossíveis fazem sentido de repente. E aqui está o segredo que quase ninguém te conta. Essa frequência fica mais acessível em certos momentos. Momentos de transição, de fim de ciclo, momentos como agora. E o primeiro sinal de que você está nesse ponto crítico é impossível de ignorar quando você entende o que procurar. Sinal número 1. Você começa a questionar coisas que antes aceitava sem pensar. Hábitos, relacionamentos, metas que você perseguia no automático. De repente, você olha ao redor e pergunta: por que eu ainda estou fazendo isso? Isso não é crise, isso é despertar. O subconsciente sempre sabe antes da mente consciente, e quando ele decide que algo precisa mudar, ele te empurra. Você sente inquietação, um vazio que nada preenche. A maioria tenta silenciar com distrações, Netflix, redes sociais, qualquer coisa que anestesie. Mas os que transformaram tudo, eles pararam, escutaram e fizeram uma pergunta diferente. O que eu preciso decidir agora que estou evitando? Porque evitar é exatamente o que mantém a janela aberta, sem você atravessar. E o segundo sinal é ainda mais perturbador quando você percebe. Sinal número 2. Você começa a notar sincronicidades. Pessoas mencionam o livro que você estava pensando em ler. Uma música no rádio parece escrita para você. Você vê o mesmo número 3 vezes no mesmo dia. Hill chamava isso de infinita inteligência guiando você. Mas o mecanismo é concreto. Seu cérebro tem um sistema de ativação reticular, o filtro que decide o que você percebe e o que ignora. Quando você define um objetivo claro com intensidade emocional, esse filtro muda. Você começa a ver oportunidades que sempre estiveram lá, mas eram invisíveis antes. Então, quando essas coincidências aumentam, não é magia. É a sua mente te dizendo: você está pronto, a janela está aberta. Mas existe um terceiro sinal, e esse é o mais perigoso de todos ignorar. Agora imagine por 10 segundos, você, 3 meses no futuro, olhando para trás. Você agiu quando sentiu o aviso ou deixou passar de novo? Sente a diferença nos 2 cenários? Essa sensação é real, e é exatamente o que separa quem transforma e quem fica preso. Sinal número 3. Você sente resistência interna gigantesca. Medo, dúvida, autossabotagem. Quanto maior a resistência que você sente, maior a importância do que você está evitando fazer. Hill viu isso em todos. O investidor que quase desistiu na véspera do grande negócio, o escritor que quase jogou o manuscrito fora, o empreendedor que quase voltou para o emprego seguro. Todos sentiram o mesmo terror que você sente agora. A diferença? Eles decidiram agir apesar do medo. Deixa eu te contar sobre um homem que Hill estudou. Ele passou anos querendo seu próprio negócio, mas tinha todas as desculpas. Falta de dinheiro, falta de tempo, falta de experiência.
até ser demitido. De repente, sem segurança para perder, ele finalmente decidiu. 6 meses depois, prosperando. 2 anos depois, ganhando mais do que jamais ganhou. Mas aqui está o que importa. Aquele momento de decisão sempre esteve disponível. A demissão não criou a oportunidade, apenas removeu a desculpa. E você não precisa esperar o colapso para finalmente decidir viver a vida que sabe que deveria estar vivendo. Você pode decidir agora. Mas como? Hill deixou um método. Não é complexo, mas exige disciplina brutal. Primeiro, defina exatamente o que você quer. Não seja vago. Vago é, quero mais dinheiro. Específico é, quero ganhar 10 mil por mês como freelancer em design até o fim do ano. Vê a diferença? Um é desejo, o outro é objetivo definido. Segundo, escreva mentalmente esse objetivo, grave-o na mente. Terceiro, revise mentalmente esse objetivo 2 vezes por dia, ao acordar e antes de dormir. E quando revisar, não seja robô, sinta, visualize, coloque emoção, porque o subconsciente não responde a palavras, ele responde a sentimentos. Quando você programa o subconsciente com o objetivo carregado de emoção, ele trabalha para você 24 horas por dia. Te acorda às 3 da manhã com ideias, mostra conexões invisíveis, te guia para pessoas certas nos momentos certos. A janela está aberta, mas só se você atravessar agora, ainda enquanto dá tempo. Então, o que acontece quando você deixa essa janela fechar? A vida volta ao normal. Aquela inquietação diminui. As sincronicidades param, você volta para o piloto automático. 6 meses depois, você olha para trás e pensa, nossa, eu estava tão perto de mudar, por que não fiz nada? E aí você espera pela próxima crise, pelo próximo ponto de ruptura, porque é assim que a maioria vive, em ciclos, clareza seguida de inércia. E toda vez que você deixa uma janela fechar sem agir, fica mais difícil acreditar que você é capaz, até que você para de tentar. Aceita que é assim mesmo e se torna uma estatística, mais alguém que morreu com a sua música ainda dentro. Isso não precisa ser você, mas só você decide, e a decisão precisa acontecer agora, não amanhã, não segunda, não quando se sentir pronto, porque a única diferença entre quem transforma e quem não transforma é timing, reconhecer o momento e agir. Hill passou a vida decodificando esse padrão. Ele te deu os 13 princípios, te entregou o mapa, mas o mapa não te leva a lugar nenhum se você não dá o primeiro passo. E o primeiro passo sempre parece impossível até você dar. Aqui está o que preciso que você entenda, não como informação, mas como verdade que muda como você vive daqui para frente. Você não está ouvindo isso por acidente. Algo dentro de você sabe que é hora. Essa inquietação, esse desconforto, essa sensação de que deveria estar fazendo mais, sendo mais, vivendo mais, não é depressão, não é crise, é o subconsciente gritando acorda, e ele grita porque a janela está aberta agora, não vai ficar aberta para sempre, mas está aberta agora. Então responde mentalmente, qual é a única decisão que você está evitando agora que, se tomasse, mudaria tudo? Você já sabe a resposta. Sempre soube. E quando terminar de ouvir isso, você tem 2 escolhas: decidir agora ou esperar pelo próximo colapso. Qual você prefere? Hill ensinou que existem 3 tipos de pessoa. O primeiro espera que as coisas aconteçam. O segundo observa as coisas acontecendo. O terceiro faz as coisas acontecerem. E a diferença não é genética, não é sorte, não é privilégio. É uma única escolha. Assumir responsabilidade total pela própria vida. Responsabilidade não é culpa. Culpa olha para trás e procura alguém para punir. Responsabilidade olha para frente. O que posso fazer agora com o que tenho agora? Quando você entende isso visceralmente, tudo muda. Porque de repente você percebe, ninguém vai te salvar. Nenhum guru, nenhum sistema, nenhum golpe de sorte. Ou você decide tomar controle de sua mente, hábitos, decisões, ou continua sendo controlado pelas circunstâncias. E o momento para decidir não é quando se sentir pronto, é agora, com medo, com dúvida, sem saber exatamente como vai fazer.
porque é assim que todas as grandes histórias começam, alguém decidindo apesar de não saber o final. Imagine nos próximos 90 dias, você acordando e sentindo que finalmente está no caminho certo, você olhando no espelho e reconhecendo quem você vê, você lembrando deste exato momento e pensando, foi aqui que tudo mudou, quando eu finalmente decidi. Sente isso? Essa sensação é sua quando você atravessa a janela, mas precisa ser agora. Então me diz nos comentários, você reconhece os 3 sinais na sua vida agora? Porque talvez você não seja o único. Compartilhe isso com alguém que também está em um ponto crítico e só precisa de um empurrão para atravessar. A escolha sempre foi sua, sempre será. E a janela? Ela está aberta.